E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar do interior de São Paulo e como eu acho que existe uma necessidade de mudar um pouco a lógica aí da pirâmide do futebol brasileiro, sobretudo no futebol paulista, mas em outros lugares também, mas eu acho que em São Paulo onde isso é mais delicado por umas questões particulares do Campeonato Estadual de São Paulo e medidas que na verdade cabem à Federação Paulista, então também é uma coisa que pode ser feita localmente, não precisa ser feita nacionalmente. E se outros estados acharem que estão em situação parecida, podem tomar atitudes parecidas. Eu acho que, por exemplo, o Rio Grande do Sul seria um estado em situação mais ou menos semelhante. Santa Catarina também. Neste momento, no Campeonato Paulista, o São Bento e o Botafogo de Ribeirão estão na zona de rebaixamento, eles estariam caindo. E é uma situação, pensando no futebol paulista como um todo, não é uma situação ideal. Por quê? Porque São Bento e Botafogo são dois clubes de São Paulo que estão na Série B do Campeonato Nacional. Então, se eles caem para a Série A2, e se caírem tem que cair, tá no regulamento, já montaram times ruins. Quando dois clubes que estão na Série B Nacional caem para a Série A2 do Campeonato Paulista, caem para a segunda divisão estadual, eles se enfraquecem muito, porque eles deixam de ter a renda e a exposição do Campeonato Paulista, da Série A1. E com isso, eles acabam descendo, ficando em situação fragilizada e eventualmente acabam descendo na pirâmide nacional. E o futebol paulista, como de qualquer outro estado, supõe-se que ele quer fortalecer os clubes de seu estado, né, que eles tenham mais espaço. Então, por exemplo, para esse ano, talvez o Botafogo e o São Bento estão com times ruins, né? Neste momento estão sendo rebaixados no Campeonato Paulista, ainda estão brigando ali com o Mirassol e com o São Caetano, mas está numa situação difícil. Mas se eventualmente eles caem na Série B, eles vão estar com um time ruim, mas de repente eles até podem acertar a mão e se salvar, uma circunstância ou outra. Mas no ano que vem, eles jogariam o Campeonato Paulista da Série A2. A chance deles conseguirem montar um time mais ou menos competitivo em 2020 é pequena, né, porque eles não têm a exposição da Série A1 para convencer jogadores a jogarem lá. E com isso a chance de repente acabar sendo rebaixado, se não for esse ano, no ano que vem na Série B, é grande. E acabam indo para a Série C do Campeonato Nacional. E se eventualmente já estiverem na Série C porque caíram esse ano, pode eventualmente cair para a Série D do Campeonato Nacional. E na Série D é aquele buraco negro, né? Porque se você não consegue a promoção imediata, você não tem vaga garantida no ano que vem. Então, o futebol paulista, e isso não é uma coisa só de São Bento e Botafogo. Na verdade, aconteceu com o Bragantino. O Bragantino chegou a ser rebaixado no Campeonato Paulista e daí ele acabou perdendo força, né? Ficou em mais dificuldade de se manter na situação que estava no Campeonato Brasileiro e acabou caindo. Aconteceu com o Guarani também, quando foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, teve mais dificuldades de se manter na pirâmide do futebol brasileiro e agora voltou, né? Inclusive voltou para a Série B Nacional e depois voltou para a Série A1 Paulista, mas acabou voltando. E qual que é a ideia aqui? A ideia é reverter um pouco a lógica. O futebol do brasileiro como um todo ainda segue a mesma mecânica lá dos anos 70, de que o campeonato estadual fornece os times, é um qualificatório para o campeonato nacional. Antigamente, o campeonato brasileiro tinha dezenas de clubes, né, chegou a ter mais de 90, e a classificação para o Campeonato Brasileiro daquele ano era feita através do Campeonato Estadual do primeiro semestre. Então, o São Paulo tinha 7 vagas, então 7 primeiros colocados do Campeonato Paulista de um ano se classificavam para o Brasileiro do segundo semestre daquele mesmo ano. Então, era uma coisa muito mais direta. E até aconteceu de clubes grandes não se classificarem. O Palmeiras, por exemplo, não jogou um Campeonato Brasileiro porque ele não se classificou para o Campeonato Brasileiro. Não é que ele foi rebaixado no ano anterior, ele não se classificou, ele não conseguiu a vaga porque fez um Campeonato Paulista ruim, tá? A CBF criou depois outras ferramentas lá para dar uma ajudada nesses casos, né? Jogando a primeira fase da Série B e indo para a segunda fase da Série A no mesmo ano. Nos últimos tempos, tem sido que o campeonato estadual define os classificados para a Série C do Campeonato Nacional, e depois que a Série C vira um grupo mais fixo e foi criada a Série D,
o estadual classifica para a Série D. Isso é interessante porque valoriza o campeonato estadual de alguma forma, faz com que o campeonato estadual sirva de qualificatório para a Série D. Mas no caso de São Paulo, principalmente, mas também de outros estados como o Rio Grande do Sul, mas aconteceu até em Alagoas. Alagoas, o CSA chegou a ser rebaixado no campeonato alagoano. Isso foi uma coisa que complicou bastante a vida do CSA há uns anos. Em Santa Catarina também, Santa Catarina tem um estadual forte, né? Até teve o caso da Chapecoense ter sido rebaixada, depois ela foi recuperada porque o Atlético Ibirama desistiu de disputar o campeonato. Mas quando você faz isso, você deixa vulnerável os clubes que já estão na série, em alguma divisão nacional, sobretudo a Série B e a Série C. Então esses times podem acontecer de um ano, como são estaduais um pouco mais fortes, em que o interior tem times com bastante força, é possível um time de Série B ou de Série C acaba caindo, acaba fazendo uma campanha ruim e cair. Então o que eu imagino era inverter a lógica. Por exemplo, o campeonato nacional classificar para o campeonato estadual. Então, por exemplo, todos os times de um estado que estiverem, e no caso São Paulo principalmente, que estiverem numa série A, B ou C, eles têm vaga automática no Campeonato Paulista. Então o Campeonato Paulista vira um campeonato que tem a sua importância por si só, mas também um preparatório para esses times que vão disputar uma série nacional, né, A, B ou C. Ou a D daquele ano, porque eles conseguiram a vaga no ano anterior. Os outros times que disputam o campeonato, eles seriam definidos pela Copa Paulista ou por algum torneio de segundo semestre. Então você consegue pegar todos os times do estado, jogam no segundo semestre, não é nem só o segundo semestre, é a partir de maio, né? Então já vem aí jogando há um bom tempo. Você pega todos os times do estado, joga um torneio grande e que ele tem um apelo, porque quem conseguir ficar nas 4 primeiras posições, nas 5 primeiras posições, ele tem que fazer a conta de quantos times seriam necessários, mas quem conseguir ficar nas primeiras posições ganharia a vaga no Campeonato Paulista como prêmio. E todos os times do interior têm como objetivo jogar o Campeonato Paulista. É mais importante jogar o Paulista do que jogar a Série D para esses times pequenos. Então, esse torneio até teria um apelo interessante. Ali, não seria um torneio morto como hoje é a Copa Paulista, né? Um torneio bem pequeno. Eles tornaram qualificatório, daí então o Campeonato Paulista seria formado pelos times paulistas que estivessem na Série A, B e C e D e na D daquele ano, mais os times que viessem, que completassem, né, para dar os 16, que completassem o número vindo dessa Copa Estadual que é disputada ao longo do ano entre os clubes restantes do estado. Daria atividade para todos os clubes e acho que o principal faz com que os clubes tenham mais motivos para quererem estar na Série A, B ou na Série C, né? Principalmente na C, que é uma série que tem muito clube que não faz questão de jogar, né? Muito clube pequeno que acha que é uma divisão que vai dar muita despesa, vai dar mais prejuízo do que lucro. Então tem muito clube de interior que não faz questão de jogar e não quer jogar o Campeonato Paulista, né? Invertendo essa lógica, você torna a divisão nacional prioritária, porque jogar na Série C ou jogar na Série B é garantia de que você está no Campeonato Paulista, você está livre de deixar o Campeonato Paulista. E então os clubes passariam a ter planejamento de longo prazo. Você valoriza um clube que faz um planejamento para o ano inteiro, né? E por que isso acho que seria importante? Porque no futebol paulista, principalmente, é muito cruel esse cenário atual para os times pequenos, né? Para os times pequenos, sobretudo os times pequenos que estão na Série B ou na Série C. Caso de Botafogo de Ribeirão, São Bento, Guarani, até da Ponte Preta. O Novo Horizontino esse ano vai jogar a Série D nacional, o Ituano também. O Campeonato Paulista tem muita exposição na mídia, né? Já comentei no vídeo da Portuguesa também, é verdade, né? A mídia brasileira, ela acaba dando mais atenção ao futebol de São Paulo do que de outros estados e repercute mais as coisas que acontecem.
em São Paulo. Então, muito jogador quer jogar o Campeonato Paulista. Ele faz, às vezes, contratos de 4 meses para jogar o Campeonato Paulista num time pequeno, e se de repente ele faz um bom Campeonato Paulista, ele teve exposição, ele foi lá e fez um gol no Corinthians, ele foi lá e foi decisivo numa vitória do time dele sobre o São Paulo, sobre o Santos, ele foi lá e deu trabalho pro Palmeiras. E daí o que acontece? Ele consegue um contrato bom pro segundo semestre, ele consegue ser contratado por um time, às vezes até por um time grande de São Paulo, né, por um dos 4 grandes, que de repente viu aquele jogador de perto, sentiu na pele lá os problemas e contratou o jogador, ou algum time da Série A ou da Série B, que vem aquele jogador e fala, pô, o cara tá jogando bem, pô. Então tem muito jogador, até meio conhecido, que acaba jogando o Campeonato Paulista por times menores. E a gente tem exemplos aí. O São Caetano tá com o Christian, o volante, ex-Flamengo, ex-Corinthians. O São Caetano também com o Rafael Marques, ex-Botafogo, ex-Palmeiras. Então acontece muito. E com isso, esses times pequenos que só jogam o Campeonato Paulista, eles conseguem montar times interessantes, porque eles só jogam o Campeonato Paulista. Eles só precisam ter 4 meses, e são 4 meses meio garantidos, porque a cota de TV é boa para a realidade de interior, para a realidade de time pequeno. Esses clubes conseguem montar, às vezes conseguem acertar a mão, pegam 2, 3 veteranos que de repente mostram um bom serviço, ainda fazem algum acordo às vezes com algum empresário que empresta mais outros jogadores ali para compor o elenco, e de repente o time dá certo. E o que acontece? Clubes que precisam ter um planejamento de ano inteiro, como os times que estão na Série B e na Série C nacional, não podem fazer isso tão fortemente, porque eles precisam montar um time para o ano inteiro, e você não consegue manter certos jogadores o ano inteiro, né? Então a chance de você pegar um jogador já conhecido, já um medalhão, e fazer um contrato de ano inteiro com ele é difícil, porque ele tem um salário um pouco mais alto, né? Para jogar o ano inteiro ele vai querer ganhar mais, ele não vai querer ganhar pouco, apostando que vai sair, né, para o segundo semestre para um clube um clube maior. Então esses clubes têm dificuldades às vezes e acabam montando times mais fracos, e muitas vezes tem dificuldade, tem problemas no campeonato estadual, né? Então estar na Série B e estar na Série C não então é muito mais fácil você montar o time, nem sempre. Ano passado a Ponte Preta quase foi rebaixada no Campeonato Paulista, ela ficou lutando para não cair, ela até ganhou do Corinthians, né, nas primeiras rodadas no Pacaembu, mas depois ela não conseguiu decolar e o time quase foi rebaixado, teve dificuldades, né? E olha que a Ponte Preta já é um time até como o Guarani, já é um time maior ali do que Botafogo de Ribeirão, que São Bento, que Bragantino, e a Ponte Preta teve dificuldades. O Guarani já acabou sofrendo muito com isso, a Portuguesa sofreu muito com isso e acabou não conseguindo sair do buraco. Então, isso foi um fator também. Ela cair para a Série A2 do Campeonato Paulista foi um dos fatores ali da queda da Portuguesa, né? Porque os jogadores dela pararam de ter a Série A1 como vitrine ali para ser vendido, para fazer alguma renda, e também para cota de TV. Então o futebol paulista hoje tem um modelo que é muito cruel com os clubes do interior, sobretudo com os clubes do interior que querem pensar em longo prazo. Um outro exemplo bom disso é o Ituano. O Ituano está na Série D. O Ituano não é um time de interior que tem uma divisão nacional. Ele conseguiu classificação para a Série D deste ano pelo Paulista do ano passado, mas ele não tem garantia de calendário do ano inteiro já há um bom tempo, porque ele não conseguiu ainda se firmar numa Série B ou na Série C. Mas o planejamento do Ituano é para estar num campeonato estadual, num campeonato nacional, numa divisão nacional. O Juninho Paulista, né, que é o presidente do clube, ele tem todo um planejamento e ele tem um objetivo, toda uma organização do Ituano para o Ituano estar na Série B do Campeonato Nacional. Mas o Ituano não consegue, porque ele tenta montar times pensando no ano inteiro, pensando no planejamento mais longo, e chega no Campeonato Paulista e ele não consegue nem se classificar para a Série D nacional, porque clubes que acabam montando time de bate-pronto, né, para aquele campeonato conseguem às vezes resultados imediatos melhores, e daí o Ituano não consegue jogar a Série D nacional, e daí por isso não consegue nenhuma vaga para uma divisão que te dê mais jogos, né, como a Série B ou a Série C.
Então, acho que o futebol paulista podia mudar um pouco isso para valorizar mais os clubes do interior e os clubes do interior que tenham planejamento de longo prazo, que não queiram ser mais que um clube de alguns meses, né? E que eventualmente já conseguiram essa condição na pirâmide nacional, e que outros clubes que tenham esse objetivo tenham mais subsídios para isso, porque eles podem investir numa Série D nacional pensando que subir para a Série C significa a estabilidade no Paulistão, que é o campeonato que ajuda muito mais eles a se manterem. Dividir um pouco essa ideia que eu tenho aí como forma de sustentar mais o futebol do interior, na verdade de todo o campeonato, o futebol brasileiro. Eu acho que todos os estados do Brasil deveriam fazer essa inversão. Em São Paulo isso está mais delicado, porque tem mais clubes, eu tenho um estadual mais rico, e está com 2 clubes da Série B sendo rebaixados para a segunda divisão estadual, né? Mas isso vale para o Rio Grande do Sul. O Brasil de Pelotas já esteve na Série C e foi rebaixado no estadual por causa daquele ano do acidente de ônibus, né, que vitimou alguns jogadores do clube, e o Brasil de Pelotas foi rebaixado no estadual, e isso acabou tirando força dele no cenário nacional. Agora o Brasil voltou, mas até a rodada passada estava ameaçado de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, o que fatalmente prejudicaria muito o Brasil de Pelotas na Série B do Campeonato Nacional. E isso já pegou outros clubes também, né? Santa Catarina também tem um estadual mais equilibrado, e que tem muitos clubes nas 3 primeiras divisões. Isso também é um problema. Se eventualmente uma Chapecoense ou um Criciúma ter um semestre ruim lá, um começo de ano ruim, e cai no campeonato estadual, isso teria um impacto imediato na Chapecoense, no Criciúma, por exemplo, no cenário nacional, clubes que estão na Série A e na Série B, né? Mas isso vale para todos os estados. É que em alguns é mais difícil ser rebaixado porque o estadual não é tão forte, mas mesmo para eles acho que vale. As federações estaduais, se querem valorizar o futebol de seu estado no cenário nacional, deveriam valorizar clubes que pensam em longo prazo e fazer com que o estadual seja um prêmio para quem conseguir alguma boa condição no campeonato nacional. Mas então é isso, gente. Fica aqui o convite para neste domingo à noite votar nos comentários da Major League Soccer de novo. O jogo entre Atlanta United, o atual campeão, e o Cincinnati, que é um time novo, foi criado agora. Tem uma torcida fanática já, né? Porque era um time de uma outra liga que tinha uma torcida muito fanática, então vai ser muito legal de ver aí o Cincinnati estreando. Vai ser a segunda partida da história do Cincinnati contra o Atlanta United, atual campeão, que é um time que joga um futebol mais bonito, é um futebol bem envolvente, um futebol mais técnico, menos certinho, como é muito marca da Major League Soccer. Mas então é isso, pessoal. Fica aí um abraço pro pessoal do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para todo mundo que torce para time de interior e sabe como é difícil torcer para time de interior, porque a mídia não dá atenção, as federações também não dão atenção, porque também não estão preocupadas em criar um modelo para ajudá-los. E um abraço pessoal de Ribeirão Preto e de Sorocaba, que estão sofrendo com a situação de Botafogo e São Bento. E um agradecimento aqui ao Francisco de Laurentiis, meu amigo jornalista lá da ESPN, que me emprestou essa camisa lindíssima do Botafogo de Ribeirão para servir como cenário aqui. Tá bom? Um abraço.